Livre, diretamente dos estúdios aqui da TBL Comunicação. Seja bem-vindo. E se você está nos acompanhando já pelos nossos canais do YouTube, faz o seguinte, já se inscreva aí, acione o sininho aí de notificação para você receber todos os vídeos que nós fazemos diariamente com informações aqui da cidade de Guarulhos. Essa primeira meia hora aqui tem um apoio aqui do Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Também da Hobby Media, que tem o painel eletrônico mais bem localizado da cidade de Guarulhos. Paulo Facini com Tiradentes. Jornal Guarulhos Hoje, sempre pertinho de você e conosco aqui. Se você mora ali em Bom Sucesso, Pimentas, Inocop, toda aquela região ali, eu recomendo você conhecer o Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308. Agora, na região central, olha um local bacana, é o Shopping Maia, viu? Shopping Maia tem muita loja bacana, tem uma praça de alimentação muito top. Vá lá e leve seu namorado, vai ser muito bacana. A CE Guarulhos, trabalhando para desenvolver soluções para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente William Panek e você vai ficar surpreso com as inovações. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Estamos aqui para dar trânsito à sua voz. Nossos canais de atendimento estão sempre à sua disposição. Temos chat 0800 e atendimento exclusivo para Vale Transporte. 0800 559 499 Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Colégio Maia, para você que é funcionário público, tem um desconto muito especial. Se você é uma pessoa que não trabalha na prefeitura, você não é funcionário público, vá lá, fala que viu essa propaganda aqui, você vai ter um desconto especial lá no Colégio Maia. Roda Center, apaixonados por veículos. Vai lá conversar com o Valdir e você vai ver que equipe fantástica que eles têm ali na Monteiro Lobato, em frente ao Adamastor Centro. Associação dos Educadores de Guarulhos, nossa amiga Maurília, sempre conosco aqui, e ela trabalhando muito para dar uma vida melhor para todos os professores ali associados a essa grande associação. Proguaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos, é um grande trabalho aí desenvolvido pela equipe da Proguaru e Prefeitura de Guarulhos no combate à dengue. Aliás, nós temos aí um recadinho aí nesse combate à dengue. Ouça aí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Vamos cancelar esta aterrissagem. E para isso, precisamos da ajuda de todos. Veja como é fácil combater os focos do mosquito da dengue. Basta alguns minutos do seu dia. Mantenha caixas d'água bem fechadas, com tampa adequada e limpe as calhas para que não acumule água. Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo e descarte pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Encha pratinhos de vaso com areia. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha ralos sempre fechados. Se todos fizerem a sua parte, o mosquito transmissor da dengue não terá chance de pousar em nossa cidade. Prefeitura de Guarulhos. Todos contra a dengue. E agora nós vamos ver quem está fazendo aniversário no dia de hoje, Paloma. Vamos lá? E nesta quinta-feira cantamos parabéns para Cida Ramos, Drica Suriani, Rachel Sink, Johnny Quest, José Paulo, João Muchacho, Juliana Ribas, Lucas Santos, Luciana Amaro, Sebastiana Ribeiro. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber aqui um grande amigo nosso de longa data, ele que é professor e vereador na cidade de Guarulhos, Edmilson Souza. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Roberto, mais uma vez. Obrigado pelo convite aqui. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ele é professor de História, mas ele tem uma longa trajetória pela política de Guarulhos. Foi presidente do Partido dos Trabalhadores ainda muito jovem, né? Eu me lembro, você foi assessor do vereador Albertão. Sim. Você tem uma história bastante grande já na política de Guarulhos, não? Sim, na verdade eu presidi o PT em 99, 2000, naquele ano onde a gente fez uma campanha vitoriosa e conquistamos a prefeitura com o Eloy Pietá, que foi nosso candidato e virou
um dos principais prefeitos da nossa cidade. Bom, e nós convidamos o professor, né, Edmilson Souza, para falar agora, domingo, né, 31 de março, completa-se mais um ano da Revolução ou do golpe militar de 1964, né, que teve toda uma consequência que nos atinge até o dia de hoje. Mas esse movimento, Edmilson, não começou em 64. Ele veio sendo montado, não, professor? Como é que chegamos a esse 31 de março? Na verdade, a gente tem que retroceder um pouquinho e saber que em 1956 nós tivemos uma eleição, uma disputa eleitoral, onde o João Goulart, o Jango, disputou a eleição de vice, foi o mais votado, inclusive mais votado que o presidente, JK, isso em 1956. Em 1956, a história de Jango, de João Goulart, muito ligado a Getúlio Vargas, eram da mesma cidade, São Borja, tinha uma relação de amizade ali, e ele foi ministro de Vargas, herdou toda a relação no Ministério do Trabalho, que era um diálogo intenso com o movimento sindical, com os sindicatos ali que ele fazia. E ele foi eleito vice-presidente em 56, eleito vice-presidente de novo em 1960, dessa vez compondo com o presidente Jânio Quadros. Jânio se elegeu presidente, ele se elegeu vice. Jânio renunciou 9 meses depois de mandato. A Constituição vigente no país naquela época, como é até hoje, era muito clara. Na verdade, na renúncia do presidente, o que assume é o vice-presidente da República. E com agravante, na verdade, tem até uma polêmica, eu não votei no vice, votei só no presidente. Não, naquela época, você votava no vice e votava no presidente. Então ele tinha toda a legitimidade para assumir, não só por ser vice, vamos dizer assim, que foi eleito numa chapa, mas por ter sido vice votado. Inclusive, em 56, ele teve mais votos. Já era uma figura proeminente da política, enfim. E ele tomou posse como presidente, vindo a sofrer um golpe militar em 1964, 31 de dezembro de 1964. Infelizmente, inaugura-se ali uma página antidemocrática da história brasileira. Muita gente, Roberto, diz, olha, principalmente um setor dos militares, diz, olha, foi uma revolução. Vamos combinar algumas coisas aqui. O termo revolução é quando você combina alguns elementos. Entre eles, revolução é quando você faz algo que muda radicalmente a sociedade. Então vamos falar da Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi feita contra um ditador, Fulgêncio Batista, alinhado com os Estados Unidos, onde o povo tinha pouca participação política. Muito movimento de massa, organizado através de uma proposta muito radicalizada para o país, de revolução, de investimento social, enfim. Isso é a revolução. Podemos falar da Revolução Russa ou de outras revoluções, mas no caso no Brasil o que aconteceu foi um golpe militar. Não tinha povo na rua organizado para mudanças radicais. E uma das características da revolução é você ter massa, você ter povo na rua para organizar essa resistência. E, na verdade, o que aconteceu foi um golpe militar. E aquela passeata das 100 mil, família, Deus... Não, aí na verdade já é um momento posterior, onde os militares se organizaram de tal maneira a dar legitimidade ao movimento que eles estavam fazendo. Então não tinha na sociedade, até porque para você fazer um processo desse você tem que obedecer à regra vigente, e a regra vigente era eleições. Se tinha algum militar ali que gostaria de ocupar a presidência da República, o caminho é disputar as eleições. Seria filiar um partido, escrever o nome e disputar as eleições. O que aconteceu ali não foi. Todo o decorrer disso foi para legitimar o que tinha sido feito fora da Constituição, com interferências inclusive internacionais. Por que eu digo isso? Principalmente os Estados Unidos. O que os militares falavam era uma ofensiva dos militares contra o que eles chamavam de transformar o Brasil num país comunista, de uma aliança de comunistas com sindicalistas, porque pegavam a trajetória de João Goulart muito próximo ali dos sindicatos, muito de diálogo com o movimento sindical, enfim, e eles colocaram isso o tempo inteiro para poder legitimar aquilo que foi um golpe. O que é golpe? Quebra da regra constitucional.
quebra do que vinha acontecendo até ali. Ou seja, existe uma ruptura. Qual que é essa ruptura? Você substitui um presidente eleito democraticamente pelo voto por uma forma, ou por um outro governante, através de uma ruptura sem perceber e sem respeitar as regras da Constituição. E foi interessante, né, Edilson, porque o Jânio Quadros, ele pediu a renúncia achando que ia voltar, né, porque tinha uma briga séria com o Congresso naquela época, mas não foi direto para uma ditadura, né, porque aí tentaram fazer o parlamentarismo, é isso? Aí teve um momento, que é um momento de transição, onde se tenta fazer várias alterações para esvaziar o caráter das reformas que João Goulart queria fazer no país. Então, João Goulart tinha uma proposta diferenciada em relação a Jânio, do ponto de vista de organizar, se falava muito em respeitar as decisões do povo, se falava já naquela época em reforma agrária, para tirar a concentração de terras, a ligação familiar de João Goulart com Leonel Brizola, outro grande líder nesse momento do país, que era uma ligação familiar, porque ele era cunhado. Então, ou seja, tinha uma ligação ali onde também os militares viram isso como um risco, um perigo do comunismo no Brasil a ser combatido. Mas de forma, através de um golpe. E vamos falar das consequências desse golpe militar, Roberto. Nós temos até hoje mais de 300 pessoas que não foram localizadas, que desapareceram durante a ditadura. Nós temos diversos nomes que foram torturados, foram exilados, artistas, intelectuais, professores. O ato institucional de número 5, AI-5, que foi editado pelo governo militar, proibiu toda e qualquer manifestação, qualquer tipo de manifestação em todo o território. Para você, uma música tinha que passar por um departamento de censura. É a mesma coisa, nós estamos falando aqui, você está me entrevistando, você teria que ter um censor para saber que perguntas que você faria e se eu era uma pessoa que deveria ser entrevistada ou não. Então, ou seja, isso é uma ditadura. Uma ditadura, num primeiro momento, caracterizada como uma ditadura militar, mas que tinha uma participação de setores da sociedade civil também, sobretudo grandes empresários, e essa interferência norte-americana no Brasil para disputar os rumos da política através do apoio efetivo, inclusive com estrutura para que o golpe militar acontecesse. Juliana Moreira, o vereador extremamente inteligente e perspicaz. Dianário Fiorino, grande Edmilson, boa noite, Roberto. Auro Alexandre, um grande abraço ao Edmilson Souza e parabéns pelo programa. O Auro está dizendo 2 golpes que existiram no Brasil. Qual deles o Edmilson tem como divisor de água para crescimento político em nossa história? 2 golpes. Eu caracterizo, óbvio que a gente não veio aqui para falar disso hoje, mas nós tivemos um processo também de ruptura agora recentemente, onde aí é algo orquestrado pelo judiciário, aí se tem mais requinte, vamos dizer assim, mas organizado pelo judiciário, onde você retira uma mulher que foi eleita presidenta da República, com o voto majoritário da população, você opta por colocar o seu vice no lugar mais alinhado com esse setor que envolve o judiciário, com a criminalização de algumas pessoas, que envolve um setor importante do Ministério Público, que envolve setores da política tradicional, que foi o afastamento e a cassação, o impedimento da presidente Dilma Rousseff agora recentemente. Caracterizo como golpe. Tem muita gente que fala, não, mas na verdade tudo que foi feito estava previsto. Nós estamos vendo aí as várias denúncias que estão aparecendo. De onde que originou exatamente esse processo? Através de uma operação chamada Operação Lava Jato. Hoje nós temos os promotores, os procuradores, aqueles que são da tal força-tarefa da Lava Jato, organizaram uma fundação para receber um valor da ordem de 2,5 bilhões de reais para sua própria fundação. Ou seja, é uma quebra do ponto de vista do que cabe a cada ente da estrutura institucional de um país. Você não pode ter o judiciário fazendo política. E o judiciário está fazendo política e nós estamos verificando. O principal juiz que atuou impedindo uma candidatura a presidente, acelerando um processo, hoje é uma das figuras proeminentes do governo federal. Ou seja, deixou de ser ministro, deixou de ser juiz,
abriu mão, renunciou ao cargo, pediu demissão para poder virar ministro e construir uma candidatura política numa futura eleição presidencial. Isso não pode acontecer. Para disputar a eleição, as pessoas têm que ter noção de que o judiciário não pode ter essa interferência. Saia do cargo de juiz e possa disputar de forma tranquila. André Siqueira, boa noite ao professor Edmilson. Queria saber do Edmilson se ele concorda que houve excessos, tanto dos militares quanto dos militantes que combateram a ditadura. Existem pessoas que discriminam os militares das Forças Armadas. Ele diz que tem parentes militares e ele foi militar da FAB por 8 anos e já sofreu constrangimento de algumas pessoas de esquerda só pelo fato dele ser militar e supostamente estaria a favor da ditadura. Houve excesso de ambos os lados? Eu não acho que houve excesso, porque você consegue cometer excesso quando você tem instrumentos na mão para exceder. Quem tinha instrumentos na mão para exceder eram as forças militares que estavam no poder. Vou te dar alguns casos, por exemplo. A morte do jornalista Vladimir Herzog, enforcado dentro de uma instituição pública, no DOI-CODE, ou seja, e depois dizer que não foi um assassinato, que isso foi um suicídio. Nós temos agora, recentemente, até uma declaração muito forte do Marcelo Rubens Paiva, que perdeu, em especial, seu pai durante o processo de ditadura, onde eles, filhos pequenos, crianças, tiveram que testemunhar o seu pai sendo torturado e a sua mãe sendo abusada por militares. Então, ou seja, quem comete o excesso é quem tem mais poder para cometê-lo. Então, houve excesso, sim. Agora, é óbvio que toda ação gera uma reação. A reação de resistência foi uma reação também muito forte. Foi uma reação do ponto de vista de se organizar, do ponto de vista dos partidos de esquerda, das organizações, se organizarem para combater a ditadura. E nós não estamos falando de gente apenas de esquerda identificada. Um dos marcos aí, do processo de luta contra a ditadura foi Dom Paulo Evaristo Arnes, que era cardeal de São Paulo, arcebispo de São Paulo, onde, logo após a questão da morte trágica do Herzog, ele chama uma missa e convoca, e ali se transforma num grande ato de solidariedade à família, mas num ato também de questionamento à ditadura militar no Brasil. Então, ou seja, muita gente se envolveu, gente de esquerda, democratas, gente que percebeu nesse processo de ditadura os vários excessos. Por exemplo, o AI-5 tinha uma previsão, inclusive, do presidente da República, do presidente militar, indicar os governadores, indicar prefeitos de capitais ou de cidades importantes, senadores biônicos, governadores biônicos. Nós tivemos em São Paulo. Ou seja, o povo paulista não votou a primeira vez no Maluf. Ele foi indicado de forma biônica para ser governador, ou mesmo nas capitais. Então, ou seja, nós temos clareza de que esse período da ditadura militar no Brasil é um período que precisa ser esclarecido. Nós não podemos ter um coronel Ustra, por exemplo, que é idolatrado pelo atual presidente da República e pela sua família, uma pessoa que conseguia ter como prazer pessoal torturar pessoas na frente dos filhos. Isso não existe, isso é uma doença. Então, ou seja, é alguém que agiu em nome do Estado brasileiro para fazer. Todos os militares são isso? Não, claro que não. Nós temos diversos militares que servem ao país. Qual a função das Forças Armadas? É servir ao país dentro das regras constitucionais. Quem que é o comandante, chefe de um país? É o presidente da República eleito pelo voto. Hoje nós temos diversas declarações absurdas, como do presidente da República, que disse que a democracia só existe se os militares quiserem. É uma imbecilidade o que ele está falando. A democracia existe enquanto a sociedade quiser. Que o nosso meia hora para o Edmilson contar é um papo muito legal e eu gosto muito. Então vai ser realmente pouco, meia hora para ele. Adriano Careca, na minha opinião, o Dr. Laércio Santos e Edmilson Souza são os 2 melhores vereadores da Câmara, são técnicos e muito profissionais. Alberto Argentino, parabéns pela entrevista, um abraço para o Edmilson. Obrigado. O Maxwell Chagas, parabéns pelo programa. Roberto entrevistou um dos melhores vereadores da cidade. A Isa Neres também nos acompanhando aqui. O Meire Oliveira, boa noite, Roberto, parabéns pelo programa. Boa noite, vereador Edmilson.
Parabéns pelo posicionamento sempre ao lado dos trabalhadores. Silvio Martins, pena que tanta inteligência e conhecimento na história em mais de 16 anos da administração guarulhense não serviu para alavancar nossa cidade. Jorge Tadeu Filho, está nos acompanhando. Ô, Jorginho, um abraço, Jorginho, meu amigo. Nos acompanhando aqui, obrigado. Luiz Fanganiello, Raimundo, Rose Furini, Nelson Américo, Miguel Sorana, boa noite, Roberto, o Auro aqui, Juliana, vereadora eternamente, extremamente inteligente, muito obrigado. O Elton Castilho, boa noite. A minha pergunta é se o vereador pensa em mudar de partido, porque a gente boa, só está no partido errado, Elton Castilho. Na verdade, eu tenho uma história, tenho uma trajetória dentro do PT, enfim. Quando a gente começa também, nós não podemos... Mas você conseguiu ultrapassar além do próprio partido, porque a gente dialoga aí com diversos segmentos. Óbvio, eu tenho um posicionamento, antes de ser petista, e sou petista, filiado, sou um dos parlamentares do PT, eu sou uma pessoa de esquerda, que milito e atuo para que tenha justiça social na nossa cidade, no Brasil, enfim. Luiz Fanganiello está nos acompanhando, o Rose Furini, o Elton está dizendo que o PT acabou com a cidade, o Luiz Fanganiello está te mandando um grande abraço. Um abraço para ele, Luiz. E a todos aqui. Edmilson, nossa, eu não vou conseguir, gente, senão a gente não vai conseguir fazer o que nós propomos aqui, um monte de gente aqui, eu prometo que vou convidar o Edmilson para falar mais sobre esse tema aí, porque se segue, né? Bom, tivemos 68, que foi o agravamento, porque até 68 era uma coisa assim meio, como diz o escritor, era uma ditadura meio envergonhada, né? A partir de 68 foi aquela escancarada mesmo, inclusive tendo o seu período mais negro no início dos anos 70, né? Muita gente morta, mas nós crescemos muito, nós tivemos perto 10%, 11% de crescimento. Não houve coisas boas durante essa ditadura, ou o que houve de ruim apagou tudo que houve de bom. Então, mas na verdade, o que a gente tem que considerar, o crescimento que o país teve, não é um crescimento oriundo porque a gente tinha uma ditadura e o país cresceu. Eu tenho dúvidas, inclusive, se esse crescimento não poderia ter sido maior num regime democrático. Investimentos internacionais são feitos em países que respeitam a democracia. Hoje nós temos um presidente da República, por exemplo, que propõe coisas do tipo, nós vamos mudar a embaixada, por exemplo, para... agora ele diz que é um escritório em Jerusalém, né? Mexer numa questão que é extremamente complexa e com um país, com países que a gente tem relações comerciais, relações muito próximas. Então, ou seja, não se faz dessa forma. Eu acho que o investimento que foi feito durante a ditadura militar, existem alguns mantras que dizem, não, mas cresceu mais quanto os militares. Não, o Brasil cresceu, na minha opinião, a democracia, ela não tem preço. Poderia crescer 20 vezes mais. Se tivesse uma vida que tenha sido perdida, uma pessoa que tenha sido torturada, um jornalista que não pôde escrever o que queria, um artista que não pôde cantar os seus versos e tal, você pode ter o crescimento 10 vezes, que isso não vale a pena. O que vale a pena é o povo ter liberdade. Isso não tem preço, ou seja, a gente não pode quantificar. E mais, Roberto, nós temos esse período, que é um período que a pessoa fala, não, naquela época dos militares não tinha corrupção. A corrupção apareceu depois, não é verdade. Por que a corrupção não aparecia? Porque os jornalistas não podiam atuar, porque a TV não podia transmitir um jornal com as notícias verdadeiras, porque o artista ou as pessoas da oposição, seja partidário e movimento social, não podiam falar, foram caladas. Ou seja, a ditadura aqui escondeu muitas coisas, infelizmente. O Jean Carlos fala assim, tribuna livre, estou vendo o monólogo de um vereador e o Lula foi condenado, não por um juiz, mas em primeira instância, segunda instância e mais recursos. Minha pergunta é, onde o vereador estava quando a cidade estava entrando e se afundando em dívidas? Ô Jean, deixa eu te explicar, a tribuna livre assim, então quando nós trazemos um convidado, nós deixamos ele à vontade para ele falar o pensamento dele. Da mesma forma que eu trago uma pessoa de direita aqui e ela vai falar o que ela pensa, entendeu? Porque não dá para... Aqui não é a minha opinião, é a opinião do convidado. Então o convidado tem o direito de falar. E fora, viu, Roberto, eu não me incomodo com esse tipo de pergunta, até porque a gente
tem uma vivência política. Querido Jean, eu vou dizer onde eu estava nos 16 anos que você acha que estava muito ruim. Eu estava inaugurando a Damastor, que é da primeira gestão. Eu estava inaugurando 10 bibliotecas na cidade, numa cidade que só tinha 4. Eu estava junto com o prefeito Eloy Pietá, aumentando nesses 8 anos, mais do que dobrando a quantidade de alunos, de 25 mil alunos para 100 mil alunos matriculados. Uniforme escolar que não tinha. Eu estava fazendo essas coisas que talvez você não perceba, porque talvez você tenha um posicionamento político muito fechado, mas a gente estava fazendo essas coisas. Você pode não ter percebido, mas se andar um pouquinho pela cidade, não tem um lugar que você não veja coisas boas que foram feitas durante esse período. Infelizmente, não é todo mundo que enxerga. O Clédson estava querendo ouvir a respeito de Guarulhos, vereador. O Clédson, na verdade, nós convidamos ele hoje para ele falar exatamente sobre o regime militar. E o nosso tempo já acabou aqui. Você vê que é muito pouco tempo, meia hora para o vereador Edmilson aqui. Mas eu vou trazer ele aqui para ele falar um pouquinho mais de Santos Dumont, Vila União, Pimentas, Vila Ani, Vila Galvão, toda a cidade. Edmilson, obrigado. Foi pouco tempo, meia hora para você, mas é importante sempre ouvir todos os lados. Obrigado mais uma vez, Roberto. Estou sempre à disposição para vir aqui debater, conversar e expor ideias, que é importante. Tá certo. Jean, e você também sempre vai ter o espaço aqui para você falar o que você pensa. Aqui é bem livre mesmo. Alex Santista nos acompanhando, Juvenal. Obrigado a todos pela audiência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, porque ainda nós temos aqui o presidente do Avante para falar com vocês. Rapidinho. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos oferece uma ampla e consolidada estrutura para seus associados, com serviços de cabeleireiro, assessoria jurídica, clube de campo e parceria com diversas entidades locais. Faça parte do STAP. Conheça a sede na Avenida Esperança, número 840, na Vila Progresso. Telefones 2468-2607 ou 2468-2608. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória... Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TBL Comunicação. A gente vai conversar rapidamente aqui com um amigo nosso.
Maurício Rocha. Boa noite, Maurício. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite aos telespectadores aqui da TV Guarulhos. É um prazer estar aqui no seu programa novamente. O prazer é todo nosso. E ele veio falar aqui do lançamento do Instituto Mais Guarulhos. Tarde sertaneja, que vai acontecer agora dia 30, sábado, a partir das 17 horas, é isso? Exatamente. O Instituto Mais Guarulhos, que é um instituto novo na cidade, uma ONG que nós estamos fundando, que tem como forte a capacitação profissional, a questão da educação, o cursinho comunitário. E estamos atuando bastante aí nisso. A entidade está em formação, mas nós já estamos fazendo aí o lançamento, inclusive para arrecadar fundos, com documentação e toda essa questão burocrática. 17 horas, Rua Júlio Fernandes, Vila Rosália, vai ter música, diversão e sorteio de brindes, é isso? Isso, vai ter vários brindes. O pessoal está organizando uma coisa bem bacana lá, um evento bem aconchegante, para que todos possam aí compartilhar dessa tarde gostosa aí com todos nós. Tá certo. Uma das coisas bacanas é esses cursinhos comunitários, acabam ajudando muito a juventude a tentar na faculdade federal. Né? Exatamente, essa é a nossa ideia. Tanto é que, inclusive, fazer uma homenagem ao professor Arthur, que tanto trabalhou com o cursinho comunitário, né? Fez toda uma ação com relação à educação no município. E nós estamos nesse forte, trabalhando nessa linha, porque acreditamos que a juventude precisa de uma oportunidade. Então vamos convidar o povo aí para participar lá. Né? Com certeza. Vamos lá, olhando para aquela câmera lá. Vamos lá. Participe dia 30 de março, a partir das 17 horas, do lançamento do Instituto Mais Guarulhos. Você é o meu convidado especial, conto com você lá. Olha, tudo vai ser a preço de custo, já para ajudar mesmo o nascimento deste instituto aqui, Exato. Que é sempre muito importante. Dia 30/3, sábado, a partir da... Olha, tá aí, ó tá chamado aí, tá bonito aí. Tarde sertaneja, lançamento do Instituto Mais Guarulhos, com o Maurício Rocha, como presidente, dia 30, sábado, a partir das 17 horas. Rua Júlio Fernandes, 91, Vila Rosália. Quero ver todo mundo lá, tá certo? Isso aí. Obrigado pela força, Roberto Samuel, pela oportunidade de estar aqui no seu programa mais uma vez. E agradecer toda a equipe que está empenhada na organização desse evento, que é muito trabalhoso, mas com certeza vai ser um sucesso. Tem telefone para contato? Tem o meu telefone, o contato é 96768-2126. Obrigado. Obrigado você, um forte abraço. Nós vamos para um rápido intervalo e já vamos conversar aqui com o presidente do Avante. É rapidinho. Que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Em compromisso com seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da ProGuaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo.
aqui aos estúdios da TBL Comunicação. E essa segunda meia hora aqui é um oferecimento do STAP, Sindicato dos Servidores da cidade de Guarulhos, nosso amigo Pedro Zanossi, também do consultório da doutora Gisele Cristine, Avenida Silvestre Pires de Freitas, Jardim Paraíso, 4378-5941, dos 5 comerciários de Guarulhos, no nome do seu presidente, Walter dos Santos. Também do Sindicato dos Condutores da cidade, Maurício Brinquinho, que é vereador e é presidente também do Sincoverg. Coopertrans Guaru, cooperativa de motoristas aqui de Guarulhos, nosso amigo alemão do transporte. O Irapuã Siqueira, lá do Sindicargas. Opa, Asta Soluções e Promoções, nosso amigo Eduardo Caldas. GFF, propaganda de eventos. Pensou em carro de som? É GFF. E Casa do Extintor, se você tem uma loja ou indústria, lembre-se, o extintor tem que estar nos trinques, hein? Rua Croqueta, número 22, Tabuão. Mercado Barbosa, sempre trabalhando com você. E Macom, instrumental cirúrgico. Hoje o dia está recheado. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o presidente do Avante, nosso amigo Wagner. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, Roberto? Boa Wagner noite. Franco. Isso, boa noite a todos os telespectadores, pessoas que nos assistem na TV, via as redes sociais. Agradecer novamente a oportunidade. Muito engrandece ao Avante, a minha pessoa. Toda vez que eu venho aqui no programa, 3, 4, 5 candidatos me procuram querendo vir para o Avante. Opa, aí é bom, hein? Ó, estamos também no canal 12 e no canal 58.1. Ainda não está totalmente redondinho, mas estamos chegando lá, hein? Importante é estar sempre à frente e recebendo figuras como o nosso amigo Wagner, que é um batalhador e está correndo aí. Tem que valorizar esse pessoal. Bom, como é que está o Avante? Como é que está essa questão? É que é preocupante agora, mudou algumas regras, né? Por exemplo, se a pessoa acha que vai ser eleita com 1.500 votos, não acontece mais isso. Né? Não. Essa questão, Roberto, é muito boa você tocar nesse assunto, para as pessoas não se iludirem com alguns outros partidos ou com algumas pessoas que estão à frente de partidos, dizerem que aqui é mais fácil, aqui é melhor e aqui você se elege com tal número de votos. Então, na última mini-reforma eleitoral, o quociente eleitoral determina que o candidato a ser vereador, ou deputado estadual ou federal, ele tem que ter, no mínimo, os 10% do quociente eleitoral. Então, no caso, se a cidade, com esse aumento de 30%, que eu acredito que tenha de eleitoral até 2020, nós vamos ter uma linha de corte de 18 mil a 18,5. Então, um vereador, para ser vereador na cidade, para estar como vereador, ele vai ter que ter no mínimo 1.800 votos. No mínimo, que no é mínimo. uns 10% menos. Isso. Olha, Luiz Carlos Peninha, André Grutti nos acompanhando, Luiz Carlos Peninha, o funcionário público, aí, eita, nós. Bacana, um abraço a eles aí. Quero aproveitar também mandar um abraço para o Decinho Pompeu, do G7 News, estive falando com ele hoje, vamos tomar um café na segunda-feira, falou para mandar um abraço para você, Decinho, um grande abraço, e vamos nos falar segunda-feira e vamos avançar a cidade. Luciano Amado Pereira e Decinho Pompeu, que já falaram, até queria ser candidato a prefeito. O Avante pensa em lançar até candidato a prefeito? Eu acho que é um sonho. Sim, eu acho que é um sonho de todos os partidos ter uma candidatura majoritária, mas nós sabemos a dificuldade, né? Tanto financeira e como até um pouco intelectual, né? Porque nós não podemos brincar com uma cidade no porte de Guarulhos. Então, assim, estamos buscando o nome, mas encontro dificuldades a busca desse nome para um cargo no executivo. Mas nós estamos muito preocupados com a chapa do Avante, que vem avançando dia após dia. Estou aí para inaugurar, vou vir e espero que vocês estejam lá na cobertura de uma sede do partido, como eu havia prometido no ano passado, numa entrevista que tive aqui, que entre março e abril nós íamos ter uma sede para estar dialogando diariamente, realmente, com os pré-candidatos, com a sociedade e também ter um ponto fixo para estar atendendo. Eu só vou pedir para você tirar o seu aqui da mesa. Em cima da mesa, né, que está vibrando aqui, Isso. Muita gente mandando informação para ele. Nós temos 34 vereadores. O partido ele tem que lançar quantos candidatos? Ele pode lançar quantos candidatos? A realidade da chapa completa, que agora também não terá mais a coligação na proporcional e só na majoritária, então o partido terá que lançar 51 pré-candidatos.
sendo 30% mulheres, que vai dar 17 mulheres pré-candidatas para as próximas eleições. Repete, por favor, para o nosso telespectador. 51 é o total de pré-candidatos, sendo 30% mulheres, que dará um total de 17, ou 70% de mulheres e 30% de homens. Mas é difícil você conseguir essa quantidade de mulheres, né? É muito difícil porque as mulheres, elas acabam não querendo participar por achar que é uma coisa muito masculina ou que não tem a capacidade. A mulher, eu acho que ela é de extrema importância participar da política, até para dar o equilíbrio, porque a mulher, ela já lida com inúmeras dificuldades, tendo que trabalhar, cuidar do lar, cuidar de filhos, né? Então isso já demonstra a sensibilidade e a desenvoltura da mulher. Só que nós percebemos esse bloqueio ainda. Se você tem uma ideia, a cidade de Guarulhos, quase 52% do eleitorado é feminino. Uhum. E há pesquisas que dizem que mulher não vota em mulher. Sim, porque senão nós só temos 4 mulheres agora hoje na Câmara Municipal. Então, assim, há esse bloqueio, eu não vou dizer internamente, mas até dentro do grupo feminino, que eu acho que é uma pena. Verdade. Luiz Roberto Abraão, conosco, André Siqueira, o Davi Lopes. Boa noite, Roberto, e boa noite, Wagner. Boa noite. Rodrigo Siqueira Franco. Boa noite a todos que assistem o programa. Roberto, presidente Wagner Franco. Boa noite, Rodrigo. André Siqueira, boa noite para meu amigo Wagner. Estudamos no Velasco Aragon, no Jardim São Domingos. Isso. Queria saber qual a pretensão do Avante nas próximas eleições. É uma pergunta interessante. Quais são as pretensões reais? Isso que eu ia até dizer. Pé no chão. O André é um amigo até dizer isso, estudou comigo na escola, eu vim da escola pública, estudei desde a primeira série até o término, sou da região do São Domingos, ali do Tabuão. Eu vou dizer a ideia, eu vou dizer o projeto. Eu acho que hoje o governo Guti, o governo Dória ou o governo Bolsonaro, eles estão sem uma identidade. Então você não olha o governo e fala assim, o governo de projeto tal, de projeto tal. O Avante, nós queremos discutir coisas de grande relevância para a cidade. Eu vou citar aqui alguns. Eu acho de extrema importância, e isso não geraria custo para a cidade, e eu não vejo esse elo da gente buscar recursos do governo federal. Vamos supor que a gente busque do Ministério do Turismo verbas para criar um centro de convenções aqui na cidade, que é de extrema importância. Isso trará empregabilidade, desenvolvimento econômico e ainda a cidade entrará no hall de grandes eventos, de grandes marcas, de grandes proporções, como tem no AMB. Nós queremos discutir uma discussão ampla, que é a questão do esporte na cidade, né? Trazer realmente estrutura, colocar para funcionar o Feira Avante, o próprio Tomeuzão. Então, assim, eu acho que nós não podemos ter um partido ou pessoas que representam a sociedade na Câmara Municipal visando só uma região. Eu acho que o vereador é do bairro todo, né? E o partido é da cidade toda. Então, assim, quando você tem um vereador que defende uma classe só ou só a sua região, a cidade ela fica muito fraca com isso. Ela perde, né? Ela perde. Então, eu acho que nós temos que pensar muito num projeto a médio e longo prazo. A questão da saúde é uma questão do Brasil, nós enfrentamos esse problema. Mas nós precisamos pensar num projeto maior. Uma coisa que eu defendo é a escola municipal, a primeira a quarta série, em tempo integral, e um médio profissionalizante. Porque daí o jovem ele já sai do ensino médio com um segmento, com uma profissão. E dali em diante, ele vai decidir qual ramo acadêmico ele vai seguir. Porque às vezes ele sai do terceiro ano sem saber. Eu acho que vou fazer esse curso porque ele tem mais rentabilidade. Vou fazer aquele outro porque as condições são melhores. Ele tendo uma profissão, ele vai alinhar naquela profissão e depois ele vai discutir realmente o que ele quer seguir. Então hoje nós não temos isso e isso enfraquece. Você tirar o poderamento do professor na sala de aula, onde ele não pode mais reprovar o aluno, isso enfraquece o ensino. E eu acho que não tem um outro caminho para que a gente avance e corrija os erros do passado, a não ser pela educação. Concordo. Moreira Brito nos acompanhando, Evandro Reis, o Ricardo Pinho também conosco aqui. Obrigado aqui para o pessoal que estão nos acompanhando. Alessandra Paula Dias Silva, Fernando Soares, Humberto Júnior, o Rodrigo Souza, jornalista, Raimundo Felipe, Marco Antônio, o Dr. Maifran aqui conosco, o Renato Pumer, dando boa noite para o Wagner. Opa,
o Abraão Boa noite. conosco, Davi Lopes, opa, todo mundo aqui. Já se fala em muitos nomes para candidatos a prefeito. Você não acha que é muito cedo ou está no momento, Wagner? Eu estou vendo pelo menos aí uma meia dúzia de nomes. Eu acredito que é o momento até para a sociedade entender e ter tempo de pesquisar e realmente ver quem são esses pré-candidatos, né? Que a gente não pode nem chamar de pré ainda, candidatos a prefeituráveis, né? Então, assim, a sociedade amanhã não pode dizer que não teve tempo. Então, assim, se esses que estão se destacando, dizendo que são os mais preparados ou que tem um projeto melhor para a cidade, eu acho que é o momento ideal da gente estar acompanhando isso até 2020. O Avante, eu falo em nome da executiva, que a gente tem reuniões e discute esses assuntos, não estamos tão preocupados com os prefeituráveis, porque ainda não se desenhou realmente quem tem um projeto, quem realmente está preparado para estar à frente da cidade. Então, nós estamos muito preocupados com o legislativo, que é de extrema importância. Muitas das vezes, a sociedade acha que a prefeitura é culpada de tudo, mas o legislativo é fundamental. Nós percebemos a dificuldade que o Bolsonaro está tendo agora com a Câmara. Sim. E depois com o Senado para aprovar essa reforma previdenciária que é de extrema importância. Então, são dois poderes que eu vejo hoje com dificuldades de diálogo. E isso cada vez mais engrandece o judiciário intervir em decisões que caberiam ao legislativo e ao executivo. Eu já fiz a pergunta, mas vamos mais frente aqui. Ó. O Avante lançará candidato a prefeito ou vai deixar passar batido e compor com algum pré-candidato a prefeito? Eu queria responder o Marfrey. O Marfrey é do PV e eu acho que ele pretende ser candidato a prefeiturável nos próximos anos. Eu não vou usar essa palavra que ele disse. Qual que é a palavra que ele falou? Se aliar, né? Isso. Então, eu acho que não é essa a palavra correta, porque eu não posso me emocionar e lançar um candidato a prefeito só por questões de ego meu pessoal. Eu acho que uma candidatura a prefeiturável, ela exige muito preparo, além das condições financeiras. Então, nós não podemos brincar de fazer política na cidade de Guarulhos. Então, eu não posso amanhã lançar um nome só por lançar, porque eu não posso deixar passar batido a eleição de 2020. Então, eu tenho muita responsabilidade, penso na cidade, quero que a cidade desenvolva. Então, o Avante vai criar um projeto de futuro. Então, independente se nós formos com A ou com B, dentro do plano de governo do prefeiturado que a gente decide... Não tem nada fechado. E até muito cedo nós falarmos isso. Então, assim, independente do prefeiturado que nós formos em 2020, dentro do plano de governo dele, terá, no mínimo, 30% de um projeto que nós criamos, que nós vamos desenvolver para a cidade dentro do plano de governo. Então, assim, nós não teremos o candidato na majoritária, mas teremos parte do plano de governo para que a gente execute em 2020 em diante. Rose Beraldi nos acompanhando, Luiz Honorato, boa noite, Roberto e Wagner, presidente do Avante Guarulhos. Você está fazendo um grande trabalho para as próximas eleições municipais. Abraço do Luiz Honorato. Um grande abraço, Luiz Honorato é um grande amigo, está comigo, acredita no projeto. Eu queria aproveitar a oportunidade, Roberto, dizer o seguinte. As pessoas devem perguntar qual o diferencial do Avante para os demais partidos. Né? O Brasil hoje tem 35 partidos, mas na questão da cláusula de barreira, 21, que vai ter o fundo partidário e a questão do tempo de televisão. Como Guarulhos não temos o tempo de televisão, não nos afeta muito. Mas outros partidos estão fazendo fusões, estão conversando relacionado a isso. O Avante, eu acredito que nós temos uma linha muito diferente. Por quê? Porque eu venho da base. Eu entrei na política bandeirando e entregando panfleto. E a gente foi criando desenvolturas e trabalhando, e eu fui chegando assessor, passei por várias repartições na Câmara Municipal e até mesmo no Executivo. Tive oportunidade, estou à frente do partido, não queria, mas me vi obrigado. Por quê? Porque eu acho que nós temos que ter uma visão hoje macro da política e a responsabilidade é muito maior do que imaginamos. Eu discordo do partido que só fala em eleições no ano eleitoral. Eu acho que o partido nada mais é que uma entidade, como se fosse uma associação de bairro. Ela tem que estar dialogando e ouvindo a sociedade. Por isso que já fala partido, porque tem que ter partículas de vários segmentos, né? E as pessoas acabam não entendendo isso. Então o Avante, ele não é moeda de troca. O Avante não é o Wagner. O Avante é uma entidade que amanhã eu não estarei mais. Eu estou como presidente, eu não sou. Então eu não posso achar que eu tenho a razão de tudo. Então por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu quero ouvir todos e a gente discutir o melhor caminho.
Então não adianta eu vir aqui e falar assim, a cidade de Guarulhos, ela está ruim, a saúde, a HMU não funciona, o PA Paraíso está ruim. Mas qual o caminho para que isso melhore? Qual o caminho para que a gente acerte o esporte na cidade? Aliás, o Devanir Pagliuzzi está dizendo boa noite, Roberto, Wagner e a todos. Wagner, você tem algum projeto para a cidade na área da saúde, já que você falou sobre saúde? Na área da saúde eu defendo e continuarei defendendo que eu acho que é mais do que necessário que nós temos que ter uma filial do Instituto do Câncer aqui na cidade. Porque Guarulhos é uma cidade que tem 344 quilômetros e 1.400.000 habitantes. Para você ter uma ideia, o aeroporto de Guarulhos é o tamanho da cidade de São Caetano. Só para você ter uma ideia. A cidade de São Caetano tem 13 quilômetros de extensão, 15 quilômetros, o aeroporto tem 13 quilômetros de extensão. Então, assim, é mais do que necessário, porque não só atenderá Guarulhos, como atenderá todo o seu entorno. O Alto Tietê com 11 municípios, aqui a região Bragantina, Atibaia com mais 5, 6 municípios, e as pessoas que estão após isso. De vez em São Paulo, na Pacaembu ou no Hospital Débora Camargo, ser atendido aqui na cidade. Porque a questão do câncer, além de atender, fragilizar a pessoa, o paciente, a família toda sofre. Então, assim, desgaste financeiro, desgaste de distância para levar o paciente. Então, assim, isso não será custeado pelo município, sim pelo governo estadual e federal. Um centro de referência em ortopedia, Arujá, Mogi, tem referência e nós não temos. Então, pensar na saúde a médio e longo prazo, a sistematização da saúde. A pessoa é atendida na UPA Cumbica, quando ela vir passar no HMU, já está no sistema os exames que ela fez, o que o outro médico avaliou. Não fazer tudo de novo, um gasto desnecessário, né? Então, nós precisamos estudar isso muito bem. A saúde é um ponto delicado, né? A gente percebe o prefeito com dificuldades, né? Eu acho que o questionamento é importante, a crítica é importante para que se desenvolva, para que a secretária crie mecanismos de melhoramento, mas assim, tem que ser críticas construtivas, né? Então, eu acho que isso é importante para qualquer área. Aliás, falando em outra área, Jussara Tomás nos acompanhando, Beto Caruso. Beto Caruso é major da PM. É, major, estou tentando me lembrar. Seu candidato conosco na época do antigo PMDB. Gente nossa, um grande abraço aí, major. Rodrigo Siqueira Franco. Wagner, qual a posição do Avante para o transporte público de Guarulhos, pois o transporte está sem avanço há mais de 6 anos? Rodrigo Siqueira. O transporte público na cidade também é um outro entrave que o prefeito tem dificuldades, porque eu analiso que a empresa de ônibus pressiona e também os permissionários do transportes micreiro que tiveram aqui, o Alemão e o Mossoró, também pressionam. Eu acho que a gente tem que fazer um novo estudo. Eu acho que a cidade cresceu, alguns bairros acabam não sendo atendidos e a demora é muito grande no transporte. Então, eu acho que tem que fazer um novo estudo, né, para que a gente tenha uma melhor qualidade no transporte. Foi trocada a frota agora dos ônibus, né, da cidade, tanto os micreiros como os ônibus das empresas aqui que prestam serviço, mas eu acho que nós temos que pensar no tempo do transporte, pensar nos abrigos aqui na cidade que estão cada dia piores e tem lugares que realmente nem existem mais, o ônibus para o motorista porque conhece. Eu acho que tem que fazer um estudo, uma PPP. Eu estive pensando, eu acho que é de extrema importância, por que o governo não faz um estudo e doem ou faça uma contrapartida com umas empresas que elas adotem alguns abrigos e coloquem a sua logomarca, né, nesses abrigos? Isso tiraria a responsabilidade de custeio da municipalidade. Sim. Então, assim, existem vários caminhos para que a gente tire essas despesas da prefeitura e a cidade avance. Leila, nos acompanhando, Devanito, parabéns pela resposta, você foi muito feliz. Avante Guarulhos. Beto Caruso, saudade, Wagner, grande professor, grande abraço, Major Beto Caruso. Eu que aprendi muito com o Major, uma experiência muito grande, tanto na área de segurança como em outras áreas. Vamos estar nos reunindo, vamos tomar um café e que o senhor venha candidato novamente, porque é um sangue novo, é uma visão nova que a política precisa. As pessoas precisam participar mais da política, não só como pré-candidato, mas com ideias e passar a sua visão diferentemente de nós que estamos dia a dia nessa questão de discussão da cidade. O Silvia está dizendo assim, Samuel, por que essa bancada te deixa tão longe do convidado? Na verdade, a bancada é grande, né?
Mas foi hoje só o pessoal da produção que acabou colocando dessa forma aí. Mas a gente... Na próxima vai se aproximar mais, né? Vamos nos aproximar. Isso. Nós não somos muito próximos ainda não. Já estamos no final do programa. Agradecer ao Wagner, agradecer a Noêmia, ao Roberto. Boa noite, moro em condomínio, perto do Shopping Maia. E o esgoto é a céu aberto no verão. Não aguentamos o cheiro, o perigo da dengue, mas ninguém faz nada. Nossa, ali no condomínio Maia, perto do Shopping Maia... Porque tem o Carrefour ali, tem um córrego a céu aberto mesmo na Ranicut. Tá falando do córrego, perfeito, Isso. Perfeito. Não, realmente, mas ali eu acho que não nasce mosquito, não, será que nasce? Não, porque ali tem uma água contínua, né? E assim, às vezes também a canalização desses córregos também não é o caminho, né? Mas também não pode mais. Não pode, então tem uma lei que não pode mais. Então o que tem que ser exigido é a manutenção, né? Uma limpeza, né? E na época, sabe outra coisa que as pessoas culpam muito a municipalidade? Na época, quando o cara tá vendendo empreendimento, ele nunca mostra a parte ruim, né? Carol Ribeiro conosco aqui. Carol Ribeiro, grande vereadora da cidade de Guarulhos, sempre rosa. Um abraço. A Carol ela criou essa identidade. Não quer vir? Não quer vir, não sei porquê. Carol tem que vir no programa, falar do trabalho que ela está executando aí no Vila Bal, na região do Ipanema, e agradecer ela estar nos assistindo. Olha o C9, nosso amigo o Ailton, parabéns pelo trabalho, Roberto Samuel, programa top. E Ailton C9 ligado aqui. Olha, o C9 ele faz um trabalho muito bacana aí no futebol. Ele grava, ele transmite ao vivo partidas de futebol da Várzea de Guarulhos. É um negócio assim bacana, lindo demais, eu gostei demais. Rogério, presidente do Conselho de Saúde, está aqui acompanhando a gente, a Leila. Agradecer muito. Wagner, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Roberto. Muito simpático aí, nos atender. Na próxima vez a gente vai sentar mais perto. Vamos. Dizer a todos que querem vir ao partido, eu faço já o convite a todos. Vou deixar o meu telefone pessoal aqui, que é o 94762-5707. Pode me ligarem, pode mandar mensagem. Venha discutir, vamos dialogar e vamos criar um projeto que a cidade... colaborar com a cidade, que eu acho que é o mais importante. Pessoal, esse final de semana aqui nós fizemos a cobertura do final da Copa Barbosa de Futebol. Tava muito bacana, tava o Neto lá, tava o pessoal do Barbosa, o seu Nelson Barbosa, tinha muita gente bacana lá. Queremos agradecer. E também tem o artigo de quinta, que de uma certa forma eu falo de 1964. É uma opinião minha, mas eu tento debater de uma forma olhando todos os lados. A Jéssica Carolina nos acompanhando, o Newton Ferro, boa noite, boa noite, Wagner, abraço para você e sucesso em sua caminhada. Um abraço. E a minha querida amiga Ana Cristina Cansos, secretária, né? Secretária de Saúde, trabalha demais, uma pessoa muito correta. Eu desejo sorte à secretária, né? Que ela não como eu vou dizer a palavra, não se fragilize, né, com as críticas e continue o trabalho. Isso. Resista. Não é fácil, ela pegou uma pasta difícil. Não é fácil não, mas o trabalho que ela desenvolve é bacana. Wagner, brigadão. Obrigado. Pessoal, vocês vão ver agora essa matéria aí do futebol e na sequência o artigo de quinta. Amanhã estamos de volta das 13h30 às 14h30 e à noite. Estamos aqui. E assista ao nosso programa no canal 58.1, sinal aberto, canal 12 da NET TV. Programa Tribuna ali, curta a nossa página, TBL Comunicação. Abraço. No último domingo, dia 24, o estádio Cícero Miranda foi palco da grande final da Copa Barbosa de Futebol Amador, entre as equipes Fogo na Bomba e União Presidente Dutra. A gente é de Guarulhos, né? Tem um carinho muito grande aí pela cidade e a gente já tem comércio em Guarulhos, né? E a gente, em conjunto com a prefeitura, batendo um papo, acertamos de fazer esse campeonato, né? E a gente ficou muito feliz, porque deu 44 clubes, né, na primeira edição, 2.200 atletas, mais de 20 mil pessoas, né, movimentou aí essa brincadeira do campeonato amador aí. Isso é saudável, é salutar, né? Isso vem
ao encontro dos esportistas guarulhenses, né? O futebol amador é a grande festa do esporte, a grande festa da cidade. E realmente a final está atendendo toda a expectativa. A gente percebeu um envolvimento muito grande das comunidades que participaram da competição. Na verdade, quem tem os méritos é o seu Nelson, né? Que faz com que a Copa Barbosa seja uma coisa importante para a comunidade. Eu estou aqui para representar essa bandeira e investir no esporte, sim. Quanto mais a gente investir nesse esporte, menos nós vamos ter problema de saúde. Vamos tirar as crianças da rua e trazer as crianças aqui para as praças de esportes, que isso é bom para a saúde e é bom para a vida. Foi um sonho, o pessoal da Várzea pedia, a nossa querida Várzea, o futebol amador pedia pra gente e a gente conseguiu realizar, graças a Deus. E assim, muita dificuldade nesse começo, mas agora a gente tá nessa grande festa, né? A gente fica feliz que a integração do esporte é muito grande, a participação e o campeonato correu aí da melhor forma possível. Pra gente é motivo de orgulho, principalmente se tratando do futebol de campo, que é uma modalidade que há muito tempo vem lutando, brigando. E hoje é com grande prazer que nós estamos aqui, nós os prestigiando. Hoje é dia deles serem prestigiados e esse público presente aí que merece o melhor do futebol de Guarulhos. Na verdade, quem é de Guarulhos sabe a importância desse futebol. Então a primeira Copa Barbosa é a Copa que está unindo, né, os 4 cantos da cidade, todos os times de Várzea, para que tenha a oportunidade de disputar esse campeonato, um campeonato maravilhoso, sucesso. A decisão teve como vencedora a equipe do presidente Dutra, que venceu por 2-0, com destaque para o camisa 9, Tom, que foi artilheiro da competição. Primeiramente, agradecer a organização, fez um belo campeonato, a vocês da imprensa, cobrindo a nossa várzea. Foi um campeonato difícil, bem disputado, mas Deus nos coroou com o título. Graças a Deus, conseguimos o objetivo final, que era ser campeão. Dizer pra você que estava garantido a vitória, não estava não. Eu sabia que eu tinha que lutar muito, como foi durante os outros 7 jogos. Eu não consegui chegar aqui sozinha não, eu consegui chegar aqui com a minha família, com a minha diretoria, com os meus atletas. A gente não consegue fazer isso sozinha. Uma linda sereia, mais bela que todos os seus sonhos, prometendo o mundo sem nada. Em contrapartida, é semelhante ao ser que promete tudo resolver sem você mexer uma mecha de cabelo. De forma eficiente, mostra toda a sua deficiência em discernir o real do engodo. O mal quase sempre tem uma bela face. A fisionomia do bem possui mais rugas das batalhas diárias. Não se engane, sereias não existem, tampouco pão sem suor. Diariamente, absorvemos discursos que nos caçam, até nos caçar o poder de compreender. Ao longo dos tempos, perdemos pouco a pouco bagagem cultural, que nos alicerçavam ao nosso passado e às nossas crenças, e assim nos fortaleciam. Hoje somos frágeis. Sabíamos fazer nossas casas, furar nossos poços à procura de água, pescar nosso peixe e plantar nossa comida. Fazíamos viola, rabeca e cordel para cantar as noites do sertão. O que sabemos hoje? Caso toda a tecnologia suma, voltaremos a vigiar as noites do sertão, mas sem rabeca, sem viola, sem cantar. Estamos sem rumo, tal qual folha no temporal. Belos são os discursos a nos convencer a amar a esquerda e outros ainda mais sublimes tentando nos levar para a direita. Sem o passado para nos orientar, perdemos o norte. Por sermos incipientes, nos tornamos incipientes, vazios feito vácuo, ouvindo canto de sereia. O dia 31 de março de 1964 deve ser parâmetro para nos orientar. Cada detalhe ser visto e revisto várias vezes. Os prós e contras precisam ser analisados sem paixões. Cada um tem sua versão e a realidade costuma receber retoques para favorecer A
ou B. Mas o que é importante para a sua vida, somente você sente. Cada um sabe onde o sapato machuca o calo. E aquele frenesi nacionalista resultou em feridas profundas. O canto se tornou um lamento de dor. Acredite, quando a liberdade saiu pelo portão, o bom senso a seguiu. O autoritarismo ocupou a casa vazia e nada mais era proibido para alguns. E nada foi permitido para outros. Os parâmetros tornaram-se individuais, cada um tinha o seu e o usava de acordo com as suas necessidades e desejos. Abdicamos do direito de decidir ao optar pela segurança do grupo. Somos feito lobos, quando em matilha agimos em onda. Seguimos o líder instintivamente, quase sem pensar. Somos contagiados e contagiamos uns aos outros num frenesi incontrolável. No cardume, levamos e somos levados. Atacamos ou fugimos sem raciocinar. E quase sempre a manada é induzida segundo interesses, os quais nunca nos favoreceu. Melhor deixar a segurança da matilha, parar de nos enganar e admitir que nunca houve um Brasil dos sonhos. A Era Dourada nunca existiu. Em um porão do tempo, vi inocentes matando inocentes, irmão torturando seu igual. No fim, não sobraram puros. Todas as histórias contadas eram falsas, diante de uma realidade tão dura e de tantas feridas que nunca fecharam. O canto da sereia é sedutor, mesmo sendo falso, tal qual tiro de festim.